Esposa fingiu câncer para eu não ir viajar. Estava nando com o vizinho. Meu nome é Carlos, tenho 38 anos, e vou contar para vocês a história mais absurda e revoltante que já vivi. Uma história sobre como minha ex-esposa fingiu ter câncer para me impedir de ir numa viagem de trabalho. E o motivo? Ela queria a casa livre para transar com nosso vizinho. Eu sei que parece coisa de filme, mas aconteceu comigo, e quando descobri a verdade, bem, vocês vão ver o que eu fiz. Deixe eu começar pelo contexto. Sou casado, era casado, com a Sandra há 12 anos. Ela tem 35 anos, enfermeira, sempre foi uma pessoa aparentemente equilibrada e responsável. Trabalho como engenheiro numa multinacional e sempre tive algumas viagens a trabalho, coisa normal da profissão. Sandra nunca havia demonstrado problemas com minhas viagens. Pelo contrário, às vezes até brincava que aproveitava para fazer as coisas dela, assistir filmes que eu não gostava, organizar a casa do jeito dela. Era algo natural no nosso relacionamento. Em março deste ano, recebi uma proposta para um projeto de 15 dias em Fortaleza. Nada demais, já tinha feito viagens similares várias vezes. Quando contei para Sandra, ela reagiu normalmente: tudo bem, amor, vai dar tudo certo, eu fico aqui cuidando de tudo. 2 semanas antes da viagem, comecei a perceber que Sandra estava diferente, mais quieta, meio melancólica, reclamando de cansaço constante. Quando perguntava se estava tudo bem, ela dizia que sim, mas que estava se sentindo meio estranha ultimamente. Deve ser estresse do trabalho, eu pensava. O hospital onde ela trabalhava estava mesmo passando por uma fase puxada. 3 dias antes da minha viagem, Sandra chegou em casa com uma expressão que jamais vou esquecer, séria, abatida, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Carlos, preciso te contar uma coisa, ela disse se sentando ao meu lado no sofá. Meu coração disparou. Quando alguém começa uma conversa assim, nunca é boa notícia. Fui ao médico hoje fazer os exames de rotina que estavam atrasados. Ela continuou, a voz embargada. E o doutor Roberto encontrou algo suspeito. Suspeito como? Perguntei, já sentindo um frio na barriga, um nódulo no seio esquerdo. Ele disse que precisa investigar melhor, fazer outros exames, mas falou que pode ser algo sério. O mundo parou naquele momento. Câncer de mama. A possibilidade assombrava qualquer casal, mas quando se torna real, é devastador. Sandra começou a chorar. Carlos, estou com muito medo. E você vai viajar logo agora? Não sei se consigo passar por isso sozinha. Obviamente, minha primeira reação foi: amor, eu cancelo a viagem. Não tem problema nenhum. Vou ficar aqui contigo. Vamos enfrentar isso juntos. Não, ela disse. Sei que essa viagem é importante para você. É só que, será que você poderia pelo menos adiar alguns dias? Só até eu fazer os exames complementares e ter um diagnóstico mais claro? Falei com meu chefe no mesmo dia. Expliquei a situação. Ele foi super compreensivo. Adiamos a viagem por uma semana. Sandra ficou visivelmente aliviada. Pessoal, comentem aí, como vocês reagiriam numa situação dessas? Eu fiz o que qualquer marido faria, né? Durante aquela semana, Sandra estava claramente abalada. Chorava às vezes, falava sobre medos, sobre como a vida poderia mudar. Eu fazia de tudo para tranquilizá-la. Cozinhava para ela, cuidava da casa, dava todo o apoio emocional possível. Ela agendou os exames para sexta-feira. Na quinta à noite, véspera dos exames, ela estava particularmente emotiva. Carlos, independente do resultado, quero que você saiba que estes foram os melhores anos da minha vida. Você é o melhor marido que uma mulher poderia ter. Cara, aquilo me quebrou. Passei a noite em claro, imaginando os piores cenários, rezando para que fosse apenas um susto. Sexta-feira, dia dos exames. Sandra saiu de manhã para o hospital. Eu fiquei trabalhando de casa para estar disponível caso ela precisasse. Ela disse que os resultados sairiam no mesmo dia, à tarde, 15 horas. Ela me ligou. Amor, posso falar contigo? Claro. Como foi? Não foi nada, Carlos, ela disse, e eu podia ouvir o alívio na voz. Era só um cisto benigno. O doutor Roberto falou que é super comum, não tem risco nenhum. Estou tão aliviada que nem sei como explicar. Cara, foi como se um peso de 1000 quilos saísse das minhas costas. Liguei para meu chefe imediatamente e agendamos a viagem para segunda-feira. Sandra estava eufórica. Comemoramos com um jantar especial no sábado. Segunda-feira cedo, embarquei para Fortaleza. Sandra estava bem, me deu um beijo de despedida carinhoso. Disse para eu ficar tranquilo e focar no trabalho. Os primeiros dias da viagem correram normalmente. Conversávamos todos os dias por WhatsApp e videochamada. Ela parecia bem, contava sobre o trabalho, sobre ter aproveitado para reorganizar alguns armários da casa. Quarta-feira, algo começou a me incomodar. Desde que cheguei em Fortaleza, toda vez que ligava para Sandra, ela atendia rapidamente. Conversávamos bastante, mas naquele dia, ela demorou para atender, e quando atendeu, estava meio ofegante. Desculpa, amor, estava no banho. Ela se justificou. Ok, normal, mas algo no tom de voz dela me deixou com uma pulga
pulga atrás da orelha. Quinta-feira, liguei para ela às 14 horas, horário que ela costumava estar em casa, ou trabalhava no turno da manhã. O telefone chamou, e ela não atendeu. Meia hora depois, ela me retornou. Oi, amor, desculpa não ter atendido. Estava no mercado. Você sabe como é barulhento lá. Estranho. Sandra sempre levava o telefone no mercado e sempre atendia minhas ligações. Na sexta-feira, liguei às 16 horas. Novamente ela demorou para atender, e quando atendeu, estava claramente sem fôlego. Estava fazendo exercício. Ela disse: decidi aproveitar que você está viajando para voltar com a malhação em casa. Sandra nunca havia demonstrado interesse por exercícios, especialmente em casa. Mas pensei, talvez o susto do câncer tenha feito ela querer cuidar melhor da saúde. Galera, vocês já devem estar imaginando onde isso vai dar, né? Mas esperem, fica pior. Sábado de manhã, aconteceu algo que mudou tudo. Estava no hotel em Fortaleza quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Alô, Carlos. Aqui é o Marcos, seu vizinho. Marcos morava na casa ao lado da nossa há uns 5 anos. Era tranquilo, divorciado, trabalha com ti. Conversávamos às vezes por cima do muro, relação de boa vizinhança. Oi, Marcos, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Cara, preciso falar contigo sobre uma coisa delicada. Você está viajando, né? Estou sim, em Fortaleza trabalho. Por quê? Olha, não sei bem como falar isso, mas acho que você precisa saber. Tem um cara que está frequentando sua casa todos os dias desde que você viajou. Meu sangue gelou. Como assim? Cara, é um cara alto, moreno, de uns 40 anos. Chega sempre no meio da tarde, fica até de noite. Ontem mesmo ele saiu de lá só umas 22 horas. E, bem, pelo que dá para perceber, ele não está lá para fazer visita social. Se é que você me entende. O telefone quase caiu da minha mão. Marcos, você tem certeza do que está falando? Carlos, eu não queria te ligar, mas minha consciência não deixou. Esse cara está lá agora mesmo. Chegou há 1 hora. Era 11 horas da manhã de sábado. Sandra havia me dito que ia fazer plantão no hospital. Marcos, você pode tirar uma foto discreta desse cara? Do carro dele, alguma coisa? Já tirei, cara. Vou te mandar por WhatsApp agora. Desliguei a ligação em choque total. Poucos minutos depois, recebi as fotos. Um homem que eu não conhecia, saindo da minha casa como se fosse dono do lugar. Camisa entreaberta, cabelo bagunçado, expressão de quem acabou de fazer exercício, mas não do tipo que se faz sozinho. Minha primeira reação foi ligar para Sandra imediatamente. Chamou uma vez e caiu. Liguei novamente, e o telefone estava desligado. Fiquei uns 30 minutos tentando processar a informação. Minha esposa estava me traindo, em casa, com um estranho, enquanto eu estava viajando a trabalho. Mas aí uma coisa me veio à mente, e a história do câncer, a doença que me fez adiar a viagem. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Roberto, médico da Sandra que eu conhecia. Inventei uma desculpa de que queria mandar um presente para ele por ter cuidado tão bem da Sandra, mas que queria confirmar o endereço do consultório. Dr. Roberto, sobre aqueles exames que a Sandra fez semana passada. Que exames, Carlos? A Sandra não veio aqui há mais de 1 ano. O chão se abriu debaixo dos meus pés. Doutor, ela não fez exames para investigar um nódulo na mama? Carlos, não sei que história é essa, mas a Sandra não passou no meu consultório recentemente. E mesmo que tivesse passado, eu não poderia dar detalhes por questão de sigilo médico, mas posso te garantir que ela não esteve aqui. Desliguei o telefone em choque total. Minha esposa não havia feito exame nenhum. Não havia nódulo, não havia risco de câncer, não havia nada. Ela havia mentido sobre ter uma doença potencialmente fatal para me fazer adiar a viagem. E por quê? Para ter a casa livre para transar com outro homem. Pessoal, imaginem o que passou na minha cabeça naquele momento. A mulher fingiu câncer para me trair. Sentei na cama do hotel e fiquei uns 20 minutos apenas respirando, tentando não ter um ataque de pânico. A raiva, a decepção, a revolta, era tudo junto. Mas aí pensei, preciso de provas. Não posso chegar acusando baseado apenas no que o Marcos viu. Preciso flagrar a situação. Liguei para um amigo que mora em São Paulo, expliquei a situação, sem contar sobre o câncer fake, apenas sobre a suspeita de traição, e pedi para ele ir na minha casa com uma desculpa qualquer e tentar filmar ou fotografar algo. Carlos, cara, que situação foda. Mas olha, não posso ir hoje porque estou com meus filhos. Mas se você quiser, posso ir amanhã de manhã. Não, mano, obrigado. Acho que vou resolver isso de outra forma. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei imaginando Sandra na minha cama com outro cara, mentindo sobre câncer, me fazendo de idiota. A raiva foi aumentando gradativamente até virar uma coisa quase física. Domingo de manhã, tomei uma decisão, ia voltar para São Paulo naquele mesmo dia, sem avisar Sandra. Iria pegar os dois em flagrante. Consegui remarcar meu voo para a tarde. Às 18 horas estava pousando em Guarulhos. Peguei um Uber direto para casa, com o coração batendo a 1000 por hora. Durante o trajeto, fiquei pensando em como abordar a situação. Chegar gritando, filmar, chamar a polícia, expulsar os dois. Cheguei em casa às 19h30. A casa estava com algumas luzes acesas, o carro da Sandra na garagem, e um Civic preto estacionado na frente, o mesmo carro das fotos que Marcos havia mandado. Abri a porta da frente com minha chave, tentando fazer o menor barulho possível. A TV da sala estava ligada, mas não havia ninguém lá. Subi as escadas devagar,
celular. Quando cheguei no corredor do segundo andar, ouvi vozes vindas do nosso quarto. E não eram vozes de quem estava assistindo TV ou conversando casualmente. Peguei meu celular, abri a câmera em modo de vídeo, e me aproximei da porta do quarto. Estava entreaberta. O que vi me deixou com mais nojo do que raiva. Sandra estava na nossa cama com um cara que eu nunca havia visto na vida. Não vou entrar em detalhes sobre o que estavam fazendo, mas era óbvio que não era a primeira vez. Comecei a filmar. Filmei por uns 2 minutos, garantindo que dava para ver claramente os rostos dos dois. Era nossa cama, nosso quarto. Aí empurrei a porta e entrei. Boa noite, pessoal. Espero não estar interrompendo nada importante. Galera, a reação dos dois foi épica. Nunca vou esquecer. Sandra gritou, se cobriu com o lençol, ficou completamente em pânico. O cara, depois descobri que se chamava Ricardo, pulou da cama, tropeçou nas próprias calças, quase caiu no chão. Carlos, o que você está fazendo aqui? Você não ia voltar só na quinta? Pois é, Sandra. Mudança de planos. Assim como você mudou os planos quando fingiu ter câncer. A expressão de pânico dela se transformou em algo ainda pior. A expressão de quem acabou de ser pego numa mentira gigantesca. Eu posso explicar. Explicar o quê? Você mentiu sobre ter uma doença potencialmente fatal para eu adiar minha viagem. Você usou o medo de câncer, que assombra qualquer casal, para ter a casa livre para transar com esse aí, Ricardo. Sandra, você falou que seu marido ia viajar e que vocês iam aproveitar para... Porra, você mentiu sobre câncer? Até o amante ficou chocado com o nível da mentira dela. Carlos, por favor, deixa eu explicar. Sandra tentou novamente. Não tem explicação. Sandra, você cruzou uma linha que não tem volta. Fingir câncer? Câncer? Para me trair. Isso é doentio até para padrões de traição. Ricardo terminou de se vestir e se dirigiu para a porta. Sandra, isso está muito doente. Não quero mais saber dessa história. E saiu sem olhar para trás. Fiquei sozinho com Sandra. Estava chorando compulsivamente. Carlos, foi só uma besteira, uma fase. Não significou nada. Sandra, você mentiu sobre ter câncer. Você me viu sofrendo pensando que podia te perder para uma doença. Você viu eu cancelando viagem, cuidando de você, te consolando. E tudo mentira para você poder transar com outro cara. Eu sei que foi errado, mas não tenha mais. Sandra, acabou. Amanhã de manhã você sai desta casa e pode levar só suas roupas pessoais. Todo o resto fica aqui. Atualização. O que aconteceu depois? Pessoal, muita gente perguntando como foi o divórcio. O processo de divórcio foi relativamente rápido porque eu tinha todas as provas. O vídeo que filmei, as mensagens que encontrei no celular dela depois, porque obviamente ela confessou a senha numa tentativa desesperada de transparência, e principalmente, o histórico médico que provava que ela não havia feito exame nenhum. Meu advogado disse que nunca havia visto um caso de mentira tão elaborada e cruel. Usar doença grave como desculpa para traição foi considerado conduta ultrajante pelo juiz. Sandra tentou ficar com metade dos bens, mas como tínhamos regime de separação parcial e ela havia cometido adultério comprovado com agravante de mentira sobre doença grave, ela não teve direito a praticamente nada. A casa era minha, financiada no meu nome. O carro dela eu havia dado de presente, mas consegui provar que foi adquirido com meu dinheiro. Ela ficou apenas com roupas e objetos pessoais. Sobre Ricardo, o amante, descobri depois que ele era casado também. Enviei o vídeo para a esposa dele. Eles também se divorciaram. Karma é uma coisa linda. Sandra tentou entrar em contato comigo várias vezes depois do divórcio. Mensagens pedindo perdão, falando que havia sido um momento de loucura. Queria reconquistar minha confiança. Bloqueei ela em tudo. Hoje, 1 ano e meio depois, posso dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Descobrir o verdadeiro caráter da Sandra antes de ter filhos com ela, antes de envelhecer ao lado de uma pessoa capaz de mentir sobre câncer. Estou namorando a Carla há 8 meses. Ela é médica oncologista. Quando contei essa história para ela, a reação foi de horror absoluto. Carlos, como profissional que trabalha com pacientes de câncer todos os dias, posso te dizer que o que sua ex-esposa fez é uma das coisas mais cruéis que já ouvi. Brincar com uma doença que destrói famílias inteiras, e isso é psicopatia. A Carla me ajudou a entender que pessoas capazes de mentir sobre doenças graves têm distúrbios sérios de personalidade. Não foi só uma besteira ou um momento de fraqueza. Foi uma demonstração de caráter doentio. Para quem está lendo e já passou por traição, sei que dói muito, mas tem traição e isso que aconteceu comigo. Mentir sobre câncer para trair ultrapassa qualquer limite moral. Para quem suspeita que está sendo traído, confiem nos instintos de vocês. E se descobrirem, documentem tudo. Provas são fundamentais. E principalmente, não tenham pena de quem é capaz de brincar com doenças graves. Pessoas assim não têm salvação. A Sandra me ensinou que existem níveis de crueldade que eu nem imaginava que fossem possíveis, mas também me ensinou a valorizar pessoas de caráter como a Carla. Hoje sou grato por ter descoberto a verdade, mesmo que tenha sido da pior forma possível. Gente, como médica eu fiquei chocada. Fingir câncer é uma das coisas mais doentias que já ouvi. Trabalho com oncologia e ver o sofrimento real dos pacientes. Mulher psicopata. Cara, história surreal. E eu achando que minha ex era ruim por ter me traído com o vizinho. Mas mentir sobre câncer? Isso aí já é caso de internação psiquiátrica.
Cara, essa história me deixou genuinamente revoltado. Já vi muito relato de traição, mas fingir câncer? Isso ultrapassa qualquer limite do que é aceitável como ser humano. O que mais me impressiona é a frieza dela. A mulher olhou nos olhos do marido, viu ele sofrendo pensando que podia perdê-la, e continuou com a mentira só para ter a casa livre. Isso não é só traição, é crueldade pura. E cara, que coincidência irônica ele ter acabado namorando uma oncologista. A vida tem umas voltas interessantes mesmo. A Carla deve entender melhor que ninguém o quão doentio foi o que a Sandra fez. O mais satisfatório da história foi ver a Sandra se destruindo nos próprios comentários. A mulher não teve nem dignidade para ficar quieta depois de tudo o que fez. E o ex-amante ainda mandando ela procurar psiquiatra. Até quem transou com ela reconheceu que ela é desequilibrada. Algumas pessoas realmente não têm limites morais. Usar uma doença que mata milhares por ano como desculpa para traição, isso é psicopatia mesmo.